Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos começar mais uma aula de história. Hoje a gente vai começar a falar sobre a Revolução Francesa. Eu vou ter que dividir esse conteúdo em duas partes. Vou se tratar de um assunto um tanto quanto extenso, lógico que vamos abordar de forma bastante resumida, mas serão necessárias duas aulas. Quero cumprimentar a nossa intérprete, a Cirlândia, e vamos lá, falar sobre a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa ela é um processo que dura em torno de 10 anos, entre 1789 e 1799, né? E aí vai começar a fase da Era Napoleônica. Ela é considerada um dos marcos da história, porque ela alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que foi a Revolução Francesa? Foi um processo de revoluções que traz uma mudança na sociedade, na política, por que não dizer na religião, traz questões à tona como direitos, igualdade, liberdade. Para vocês terem uma noção do impacto da Revolução Francesa, ela marca o final da Idade Moderna. Lembram daquela divisão clássica, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea? Pois bem, 1789, que é o ano do início da Revolução Francesa, marca o fim da Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Então vejam que é um acontecimento muito marcante ali no século XVIII. Desculpa. E por que a Revolução Francesa é um acontecimento tão marcante? Primeiro, que ela vai servir de inspiração para outras revoluções, porque ela altera drasticamente um sistema já vigente há um certo tempo, que é a sociedade do antigo regime, que a gente vai ver mais adiante. Então, ela realmente coloca de ponta cabeça a política, a sociedade, a economia, os direitos, questões até então arraigadas na tradição, e ela vai abalar toda essa estrutura que a gente conhecia como sociedade de antigo regime. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Primeiro, a gente vai ter que entender um pouco sobre o contexto em que se inicia esse processo revolucionário. Como é que era a França no século XVIII? A França no século XVIII era uma sociedade de antigo regime. Professor, o que é uma sociedade de antigo regime? Uma sociedade de antigo regime, ela tem basicamente essas quatro características. Primeiro, absolutista. Ou seja, as sociedades de antigo regime, principalmente que vigoram entre o século XV e o século XVIII, ela tem o absolutismo, ou seja, tem reis com um poder concentrado. Professor, resuma, não entendi. O que é o absolutismo? O absolutismo é a concentração de poder na figura do rei e a expansão do capitalismo comercial. Mas, para resumir, o absolutismo é quando o rei, o monarca, ele tem todos os poderes concentrados na sua figura. Não quer dizer que ele governe só, né? Porque às vezes você pode pensar, professor, mas ele tinha funcionários, ele tinha aliados, sim. No entanto, pelo menos teoricamente, que nem sempre se dava na prática, todo o poder está concentrado na figura do rei. Segunda característica de uma sociedade de antigo regime, o mercantilismo. E o que é o mercantilismo? É a intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado controla preços, né, controla o que entra, o que sai do país, né, e a criação de monopólios comerciais. O que são monopólios? A palavra monopólio significa exclusividade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu seja um monarca de um país chamado Brasil. Vamos pensar nesse exemplo. E aí, o que é monopólio? Por exemplo, vamos supor que o Brasil seja um grande produtor de chá, um exemplo. Monopólio seria que eu desse a exclusividade a uma empresa, para que apenas essa empresa tivesse autorização para negociar, comprar, vender chá. Ou seja, ela vai ter o monopólio sobre o chá. Então, isso é a criação de monopólios. No absolutismo, o que é que acontecia? Algumas empresas, algumas companhias tinham monopólio sobre determinados produtos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há uma liberdade de comércio. Não há uma liberdade para as pessoas poderem comprar, vender, exportar, importar o produto que quiserem.
ok? Então, de forma bastante resumida, o mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. Terceira característica, sociedade estamental. A França do século XVIII, ela está dividida basicamente em 3 estados, que a gente vai ver mais adiante. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, burgueses, camponeses, comerciantes. Ah, professor, o terceiro estado são os pobres, são os miseráveis. Não exatamente aqui. O terceiro estado tem pessoas com certas condições financeiras. Todavia, o que vai diferenciar esse terceiro estado vai ser que o primeiro e o segundo estado eles têm privilégios que o terceiro estado não tem. Uma outra diferença é que o terceiro estado ele paga impostos. O primeiro e o segundo não pagam. O clero e a nobreza não pagam impostos. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que o primeiro e o segundo estado têm mais direitos. Eu não sei se direito seria a palavra mais adequada, porque direito refere-se àquilo que seria, pelo menos em teoria, para todos. Eu acredito, como alguns professores de história, e eu acho mais coerente, eu acho que o primeiro e o segundo estado eles têm privilégios que o terceiro estado não tem, ok? E uma quarta característica de uma sociedade antigo-regime é que é uma sociedade fortemente influenciada pela religião, no caso aqui do catolicismo. A França do século XVIII, se não me falha a memória, 90 ou mais de 90% da população se declara católica. Então, vamos resumir. O que é uma sociedade antigo-regime? É uma sociedade absolutista, né? O poder concentrado na figura do rei. É uma sociedade mercantilista, o Estado intervém na economia, controla a economia. É uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade com classes, sendo que há privilégios em determinadas classes que não há em outra, e uma forte influência da religião, no caso aqui do catolicismo. Ok? Essa é a França até o século XVIII. E aí, no que é que consiste a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela vai colocar isso de cabeça para baixo. Para vocês terem uma noção do tamanho da mudança que a Revolução Francesa vai trazer. A França pré-revolucionária, né? Forma de governo, uma monarquia absolutista, a gente já viu isso, né? Temos um monarca com poderes absolutos. Lembrando que existem monarquias constitucionais, ou seja, você tem um rei, um monarca, mas ele está abaixo da Constituição, ele está abaixo da lei. Uma monarquia absolutista, o monarca é a lei. Né? Como tem uma frase famosa do rei Luís, que ele vai dizer, o Estado sou eu. Ou seja, eu sou o poder, ele não está abaixo do poder, ele é o poder. A estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. O primeiro estado representava 1% da população, o segundo estado representava 2% da população e o terceiro estado algo em torno de 97% da população. Lembrando que, como eu já falei, não é que todo mundo no terceiro estado fosse pobre e miserável, ok? E uma sociedade dividida rigidamente em ordens ou classes. Então, essa é a França pré-revolucionária. Um fator aqui que eu citei é importante a gente levar em consideração. É uma estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Lembrem-se desse ponto aqui, que ele vai ser fundamental para a gente entender o porquê, uma das principais causas da Revolução Francesa. Temos aqui a sociedade francesa, o antigo regime, 1% da população, o clero, né, ou seja, os membros da igreja, 2%, segundo estado, a nobreza, e 97% o terceiro estado, camponeses, burgueses, comerciantes. Ok? Vamos lá. Isso aqui são os sans-culottes. Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Eles receberam esse nome porque eles não usavam os elegantes, né? Alguns consideram como elegantes, calções que a nobreza vestia. Mais uma calça de algodão grosseira. Esse grupo aqui está lá no terceiro estado, viu, gente? Aqui temos uma representação clássica. Essa imagem aparece muito em vestibulares e Enem e tudo mais. Que é de uma imagem de 1790, que representa bem um pouco dessa sociedade pré-revolucionária. Vejam que temos aqui clero e nobreza, o primeiro e o segundo estado, né, montados nas costas ali do terceiro estado. Então, o terceiro estado segura o primeiro e o segundo estado. Essa imagem aqui é muito
bem conhecida, já apareceu em vários vestibulares e Enems por aí. Então, a partir de agora, se vocês verem, vocês lembrem que essa imagem representa isso, né? O terceiro estado ali segurando o primeiro e o segundo estado. Tem uma imagem ali embaixo dos coelhos, um parênteses aqui rapidinho. Nessa França pré-revolucionária, o terceiro estado, os camponeses, eles não têm autorização para caçar. Eles não têm autorização para caçar. E num dado momento ali, algumas pessoas do terceiro estado vão começar a caçar coelhos e vão deixando nas portas dos nobres, né, uma forma de protesto. Isso é só uma curiosidade para vocês, porque realmente quem faz parte do terceiro estado, principalmente os camponeses, eles não têm o direito de praticar caça, principalmente os coelhos. Pois é. E aí, em forma de protesto, alguns fizeram isso. Caçaram coelhos e deixaram aí nas portas dos nobres. Além das questões sociais, que a gente já apontou aqui, a França passava por uma grave crise econômica. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo Luís XV, né, governou aí entre 1715 e 1774. Essa situação vai piorar com a derrota na Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, uma guerra que vai entre 1756 a 1763, uma guerra entre França e Inglaterra, que a Inglaterra vence. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas, provocadas por problemas climáticos. Vejam, desigualdade social, privilégios concentrados em determinados grupos, má colheitas, problemas na agricultura, crise econômica. O tempero perfeito, é a receita perfeita para explodirem revoluções, explodirem revoltas. Então, a França pré-revolucionária, ela está a ponto de explodir, que ela tem uma série de fatores que, né, vai levar uma revolução como, de fato, levou. Para vocês terem uma ideia, o pão, que era a alimentação básica do francês, o pão chegou num nível de carestia que o valor de um pão era o salário de um mês. Né? Tudo bem que não é esse pãozinho pequeno que vocês compram na padaria hoje, não. Né? Aquele pão maior, mas chegou um momento que ele estava tão caro que o valor dele equivalia ao salário de um mês, para vocês terem uma noção de como a coisa ficou. Mas então, como resolver a crise? A França está em crise, problemas econômicos, desigualdade, como fazer para resolver? E aí vai ser convocada pelo rei Luís XVI a Assembleia dos Notáveis. Ela foi convocada para discutir a crise. E qual era a proposta para tirar a França da sua crise econômica? A proposta era estender o pagamento de impostos para o primeiro e o segundo estado. Então, falaram, olha, o primeiro e o segundo estado não tem outro jeito, a gente vai ter que pagar impostos também para sair dessa lama, para sair dessa crise. Só que o clero e a nobreza vão dizer, não, a gente não vai pagar impostos. E aí o rei ficou sem apoio. Porque quem apoiava o rei era o primeiro e o segundo estado. Só que quando ele traz essa proposta para que o primeiro e o segundo estado comecem a pagar impostos, eles se recusam e o rei fica sem apoio. Ou seja, nada resolvido. Vamos para o plano B, a convocação dos Estados Gerais, né, que é uma assembleia que se reúne. E aí, o ministro das Finanças, o Jacques Necker, insiste, todos devem pagar os impostos. Inclusive, o Jacques Necker, ele era muito querido pela população, o pessoal do terceiro estado, né, havia uma simpatia muito grande por ele, ele tinha um certo respeito, um certo apoio por parte do terceiro estado. Todavia, clero e nobreza respondeu, não vamos pagar impostos. Diante dessa indefinição, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais para tentar resolver isso. Mas, todavia, nada resolvido, porque o primeiro e o segundo estado se recusavam a pagar impostos. E aí, quando a gente mistura isso, situação de exploração do terceiro estado, grave crise econômica, e aí um fator importante, ideias iluministas. Isso aqui é o contexto de iluminismo. Nós temos aqui um Jean-Jacques Rousseau, nós temos aqui um Barão de Montesquieu, figuras que têm ideias ali que a gente está no século XVIII.
Então, a França é o berço do iluminismo. Não é que só houve iluministas na França, óbvio. Nós temos na Inglaterra, por exemplo, John Locke. Mas a França é o berço do iluminismo. Então, as ideias estão fervilhando. Ideias como liberdade, razão, ideias que se chocam com essa sociedade do antigo regime. Então, quando você mistura desigualdade social, crise econômica, a população, uma parte da população passando necessidade, passando ali sem ter o que comer. E aí, quando junta isso com ideias iluministas, o resultado, a Revolução Francesa. Fases do processo revolucionário. Em abril de 1789, temos a convocação dos Estados Gerais. E aí, tinha um impasse. Quanto à forma de votação. Porque é o seguinte, se a votação fosse por Estado, né, sobre... Vamos decidir isso aqui, aí vamos para uma votação. Só que se for por Estado, o primeiro e o segundo Estado sempre vão vencer o terceiro, porque fica 2-1. Só que aí o terceiro Estado propunha o seguinte, que a votação fosse feita por pessoa. E aí o terceiro Estado venceria, porque a imensa maioria pertencia ao terceiro Estado. Ficou nesse impasse. E aí, não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado se retira. Porque falou, olha, sempre vai ser 2-1. Eles se retiram e o terceiro Estado resolve se reunir separadamente. E aí, apoiados por deputados dissidentes da nobreza do clero, o terceiro Estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Okay? Então, eles se afastam, se separam e se reúnem separadamente. Aqui temos uma representação da reunião dos Estados Gerais. E aqui nós temos a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Isso era uma prisão que era um símbolo do despotismo, um símbolo do antigo regime. Na verdade, era uma prisão um pouco abandonada, na verdade. Dizem que na época, quando ela vai ser invadida por revoltosos, manifestantes, vai ser derrubada, teria algo em torno de 7 presos aí, que ela era usada como uma prisão para presos políticos. Pois é. E aí, a derrubada da tomada da Bastilha, que era um símbolo do poder absolutista, um símbolo do antigo regime, ela vai ser derrubada. Primeiro, professor, mas por que esses manifestantes foram até a tomada da Bastilha? Primeiro, eles conseguiram armas, né? Porque o seguinte, o rei ele vai dissolver aquela assembleia. O que é dissolver? Fechar, cancelar. A população, quando soube que aquela assembleia foi dissolvida, foi fechada, cancelada, a população se revolta. O Jacques Necker vai ser demitido. Lembram lá do ministro das Finanças, que a população tem um certo apreço por ele? Ele foi demitido. E aí a população se enfurece. E a população consegue armas. Só que precisava de pólvora. E onde é que tinha pólvora? Na Bastilha, na prisão da Bastilha. E aí, junto nesse contexto, eles conseguem a pólvora. A Bastilha era guardada, tinha seus guardiões, eles serão mortos. E a população, a revolução vai inaugurar algo bem assustador, que eles vão sair com as cabeças das pessoas mortas na ponta das lanças. Pois vão sair desfilando com a cabeça dos guardas, depois futuramente com guardas do Luís XVI, na ponta da lança. Então, a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, marca o início da Revolução Francesa. 14 de julho de 1789, ok? Tomada da Bastilha, lembre-se disso. Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Próxima aula a gente continua falando sobre a Revolução Francesa. A gente para aqui, ok? Tomada da Bastilha, que é o ponto inicial da Revolução. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.